Estados Unidos ataca bases nucleares no Irã e anuncia cessar fogo na noite de ontem. Porém, Israel avisa que não teve essa trégua no momento. Você sabe como que isso afeta os seus investimentos? É disso que a gente vai falar hoje. Para aproveitar esses momentos de tensões que o mercado vive, você precisa contar com a melhor assessoria de mercado. Por isso, preencha o primeiro link aqui da descrição. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Pois é, o Trump anunciou ali ataque dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã no sábado e disse que ali concluiu um ataque muito bem sucedido contra as instalações nucleares do Irã, que foram ali 3 principais bases nucleares, com destaque ali para Fordow, né, que é a principal instalação, que é aquela que fica a 100 metros do solo. Com isso, se aguardava ali, o mercado aguardava uma retaliação do Irã, que podia ser algo muito maior do que foi e que dava muita apreensão nos mercados. Porém, ali, quando o Irã decidiu atacar de volta, né, essa ofensiva ali dos Estados Unidos, ele informou o Catar e os próprios Estados Unidos, né? Então, o Irã coordenou ataques ali às bases norte-americanas lá no Catar, com as autoridades do país, com antecedência, uma tentativa ali justamente de minimizar as baixas. E também o Irã informou aos Estados Unidos ali por meio de 2 canais diplomáticos, horas antes dos ataques a uma base americana no Catar. E aí, segundo o Pentágono, não há ali relatos de baixas norte-americanas após ali os ataques de mísseis balísticos iranianos de curto e médio alcance, e o governo do Catar confirmou ali que o país interceptou todos os artefatos, o que deixou os mercados menos apreensivos com esse ataque simbólico. Porém, esse conflito entre Irã e Israel liga um alerta ali para inflação, câmbio e juros, principalmente aqui na América Latina. E aí, segundo o banco JP Morgan, ele vê possibilidades ali de pressões inflacionárias em países importadores de petróleo e de algum alívio fiscal nas nações exportadoras, que ambos os casos ali se encaixam aí para o nosso país aqui, que a gente importa e também exporta bastante, né? E aí, embora o conflito seja geograficamente distante, os efeitos econômicos vão ser sentidos em países como o Brasil, especialmente por conta do preço do petróleo. E aí, segundo estimativas, aí, se o preço do petróleo permanecer nos níveis atuais, que é cerca de 17% acima da projeção base do Brent, que é de $65 o barril, quando foi soltado esse relatório, o barril estava cerca ali de $72, tá? Para o fim do trimestre, o choque para a América Latina é considerado moderado, porém, uma escalada mais severa, como o fechamento ali do Estreito de Hormuz, a gente vai falar um pouco dele aí um pouco mais à frente, pode gerar movimentos aí de aversão ao risco, com desvalorização das moedas locais e pressões inflacionárias generalizadas, ou seja, se acontecer uma escalada mais severa, a tendência é que os países vão recorrer a uma moeda mais segura, como o dólar, por exemplo, né? A gente tem visto bastante os países recorrendo ao ouro e ao Bitcoin também, e com isso, né, a gente vai ter investimentos saindo aqui do Brasil e consequentemente, o dólar se valorizando aqui dentro, né, o real perdendo valor, e com o aumento do petróleo também, a gente vai ter uma inflação pressionada, então a gente vai ter uma moeda fraca e uma inflação alta, o que faz justamente aí com que a gente tenha esse cenário muito ruim aí, caso tenha, né, alguma questão mais severa nesse conflito, né? E o JP Morgan também, no relatório, calcula que para o Brasil, a cada aumento de 10% no preço do petróleo, gera uma melhora de 0,1% no PIB, por conta justamente ali das exportações pela conta corrente, e de 0,2% no saldo fiscal, justamente por conta aí das receitas ligadas às exportações de energia e petróleo como um todo. E por outro lado, esse mesmo aumento pressiona a inflação. E aí, nos cálculos do banco, o IPCA sobe cerca de 0,2% a cada 10% de elevação no preço do petróleo, considerando aí justamente o peso da gasolina, do etanol e do diesel no IPCA. E aí, segundo economistas do banco, eles também colocam ali que o efeito sobre o PIB não é direto e depende aí de vários canais. Por um lado, aumento das exportações e da arrecadação, que pode ser convertido aí justamente em mais gastos públicos, e de outro lado, a perda de renda real da população, que gasta mais com combustíveis, e a inflação pressiona muito a renda nesse sentido, que justamente aí a gente não tem uma correção de salários, por exemplo, né, no mesmo nível com que a inflação possa subir. E outros efeitos importantíssimos aqui para a gente, né? Que os efeitos não ficam restritos justamente à economia real, somente a ela, obviamente, né?
E as pressões dos combustíveis aí, elas tendem a ter um efeito também sobre a política. E aqui falando de Brasil, é um dos principais riscos que a gente corre. E aí, justamente, a gente pode colocar situações semelhantes que a gente teve lá em 2022 e no início de 2023, que geraram aumento aí das demandas por controle de preço, renúncias fiscais e medidas para aliviar aí a alta de preço nas bombas, com impacto direto sobre a popularidade dos governos. Foi nessa época que a gente teve o fim da paridade de preços internacionais e o governo, né, passou a calcular de outra maneira a questão da paridade de preços aí dos combustíveis. E a expectativa de mercado é de que os bancos centrais vão justamente permanecer com uma postura de esperar para ver antes de tomar alguma decisão de aumento ou de corte de juros, porque, novamente, né, esse conflito aí traz mais dúvidas e volatilidade para os mercados. E aí, falando do Estreito de Hormuz, né, como que o Irã pode fechar essa passagem marítima aí nas águas internacionais? E aí, justamente, a ameaça de fechamento aí do Estreito de Hormuz, né, que é um corredor marítimo ali, onde passa cerca de 1/5 do petróleo consumido no planeta, ou seja, cerca de 20% do petróleo consumido no planeta, preocupa justamente aí os líderes globais aí, é uma das principais questões com esse conflito, né? E o Estreito de Hormuz, ele liga ali o Golfo Pérsico ao Mar de Omã, e dali vai para o Oceano Índico. E por essa via estreita ali, transitam diariamente cerca de 17 milhões de barris de petróleo, além do gás natural liquefeito do Catar por meio de gasodutos. E aí, uma das estratégias mais viáveis ali para interromper o tráfego marítimo na região, ali pelo Irã, seria o uso de minas navais, que são pequenas, silenciosas e difíceis de detectar. E elas podem ser lançadas aí por submarinos, navios ou até helicópteros aí em pontos-chave do estreito. Além, lógico, das minas, né, o Irã mantém ao longo da costa do Golfo Pérsico baterias móveis de mísseis antinavio, além de lanchas rápidas e drones kamikaze. Aí os drones kamikaze são o que a gente mais tem visto aí nos ataques, né, que são capazes aí de cercar embarcações maiores, intimidar e até executar ataques coordenados em estilo enxame, dificultando aí a defesa de navios comerciais e navios de guerra. E aí, durante a escalada que a gente teve aí desses conflitos no Oriente Médio, os navios ligados a Israel foram atingidos por drones e mísseis de origem iraniana, demonstrando aí que o Teherã tem capacidade, sim, de projetar forças além das suas fronteiras. Porém, os Estados Unidos e o Reino Unido operam patrulhas navais aí permanentes no Golfo Pérsico para garantir essa liberdade aí de navegação. E aí, por isso, qualquer tentativa real aí de interdição do estreito por parte do Irã pode resultar em uma resposta militar mais severa, principalmente aí por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas a gente teve um comportamento aí diferente do petróleo, porque toda essa tensão aí que a gente teve, né, o petróleo caiu cerca de 5% na sessão de ontem. E por que isso aconteceu? Esse movimento aí aconteceu justamente porque as apostas de ataques retaliatórios do Irã às bases americanas no Catar não iam desencadear aí uma ruptura mais ampla, sendo apenas uma resposta que era justamente esperada aí, pelos Estados Unidos nos últimos dias. E ela justamente aí não foi tão intensa quanto o temido. E o ataque aí com mísseis do Irã à base aérea americana também não causou vítima, o que aumenta a esperança aí entre os investidores de que pode haver uma maneira de apaziguar o conflito. E ao mesmo tempo aí o Irã ainda não tomou medidas para interromper o tráfego de navios, né, e de gás através aí do Estreito de Hormuz, o que era uma grande preocupação dos mercados e que poderia impulsionar aí de vez o preço do petróleo, né, como a gente comentou aí. E com isso, o presidente Donald Trump anunciou ali na noite de ontem, né, na noite de segunda-feira, um cessar-fogo completo e total entre Israel e Irã. E aí, segundo o Donald Trump, né, o cessar-fogo, a partir do momento que ele tinha comentado, ia começar a partir de 6 horas, né, depois do anúncio que ele fez, após cada país ali ter reduzido suas operações militares. E aí o anúncio do Donald Trump aí, desse desenrolar periódico aí das hostilidades, diz também que ao completar 24 horas, a guerra teria oficialmente terminado, né? E aí, segundo a Reuters, né, as autoridades sêniores do Irã
confirmou que o Teherã concordou com esse cessar-fogo. Porém, agora pela manhã, né, Tel Aviv ali denuncia violação desse acordo. E o Teherã, obviamente, negou, né? E o Israel e o Irã aceitaram na manhã dessa terça-feira o cessar-fogo mediado pelo presidente dos Estados Unidos, depois de 12 dias ali do desenrolar que a gente viu de confronto direto, bombardeio, né, entre os países. Porém, aí, algumas horas depois do anúncio ali do Donald Trump do cessar-fogo, o governo israelense acusou o Teherã de violar o acordo aí e lançar novos mísseis contra o seu território. O Irã, obviamente, negou a acusação. E aí, segundo as Forças Armadas de Israel, o Irã disparou ao menos ali 4 mísseis logo após o início da trégua, provocando ali a morte de 4 pessoas na cidade de Beersheba, no sul ali do país, no sul de Israel. E aí, em resposta, Israel afirmou ter bombardeado ali plataformas de lançamento no oeste iraniano e declarou que vai responder com força a qualquer ofensiva por parte do Irã. Mas é claro que ainda é muito cedo para a gente tirar qualquer conclusão sobre o tema, mas quero saber de você. A gente está mais próximo de uma paz ou de uma escalada no conflito depois de toda essa explanação aqui? Mas quero saber também, você sabe como que vai aproveitar esses momentos de tensão para fazer os seus investimentos? Pois é, para isso você precisa contar com a melhor assessoria de mercado. Por isso eu vou te convidar novamente a preencher o primeiro link aqui da descrição para a gente marcar essa conversa e montarmos aí a melhor carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor e você passar por esses momentos de tensão de forma tranquila. Então no vídeo de hoje é isso, vou ficando por aqui, até o próximo, valeu!